De onde vem o impulso humano de repetir padrões que nos machucam? Os relacionamentos tóxicos, né? De onde vem o impulso? Novamente, o padrão negativo é aprendido na infância. Não tem jeito. Por exemplo, uma pessoa, uma criança negligenciada por pai e mãe, no sentido, não é negligenciada de apanhar, mas negligenciada assim, um casal jovem que não tinha a menor estrutura para casamento, tem um filho, esse filho, eles não sabem muito bem o que fazer com esse filho, então eles não dão a segurança, eles não dão o afeto que faz uma criança segura. Essa criança cresce achando que tem que fazer uma opção de coisinhas para agradar esses pais, para chamar atenção, porque simplesmente existir não chama atenção nem dá acolhimento. Então se torna aquela pessoa perfeccionista que quer dar para o outro para receber, porque quando ela faz uma coisa bonitinha, os pais olham, que bonitinho, minha filha, meu filho é assim. Mas fora disso, não. Quando cresce, essa criança, seja homem ou mulher, vai para uma relação com qualquer pessoa, amigos, afetivo, que essa pessoa vai fazer o seguinte, eu vou repetir o padrão, porque pai e mãe são os primeiros amores. Tem que ser, mesmo que seja disfuncional, mas é a referência. Então, essa pessoa começa primeiro, eu tenho que me esforçar para ser amada, eu tenho que chamar atenção. E começa a querer fazer tudo para o outro. Pega alguém que se aproveita disso e começa a alimentar isso também. Tipo assim, porque você não é isso. A pessoa vai querendo cada vez fazer mais e mais e mais. Chega um ponto, não tem noção de que relação é algo, é uma via de mão dupla. Nenhuma relação se sustenta você só dando. Não existe isso. Então, as relações tóxicas, em geral, elas têm histórias de aprendizado disfuncional do que é amor. E amor não é troca. Porque você pode amar profundamente uma pessoa com quem você, às vezes, desistiu até de ter um relacionamento. Mas você continua tendo uma energia doadora, ainda que distante. Né? O amor é doação. Não tem como. Agora, a necessidade de dar para receber é a base das pessoas que, na vida adulta, se envolvem em relacionamentos que elas recebem quase nada, elas vão aumentando a tentativa de dar mais, no desespero de, não, mas se eu fizer isso, aí eu vou ser amado. Aí eu vou ser amado. E isso eu digo que é um poço fundo, muito fundo. Até perceber isso leva muito tempo. Para mim, um dos grandes enigmas para o mundo atual é entender basicamente o que é o amor. É uma compreensão muito superficial. Existe um poema que eu gosto muito, que ele começa dizendo o seguinte: o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. É verdade. O amor verdadeiro, ele não gera carência de espécie alguma. Você está como você o sol. Né? Como o sol. Ele ilumina porque é sol. Exatamente. Eu amo porque sou um ser humano. E isso faz parte da minha expressão no mundo. Então, ser capaz de construir, em primeiro lugar, compreender que o coração humano tem um potencial de se expressar 360 graus, por onde ele passa a sair distribuindo amor. Porque o ideal é que um dia toda a humanidade caiba dentro do nosso coração. Então ele tem esse potencial. Só, né? Seja um só coração. Então você imagina pegar esse potencial de amar toda a humanidade, você concentra em cima de uma única pessoa. Um esposo, uma esposa, um filho. O que é um desperdício. E é uma concentração tão violenta que isso vira um raio laser, fulmina o coitado. Exatamente. Se a gente saísse distribuindo o nosso coração por onde passa, teríamos menos dessa carência, menos dessa necessidade de retorno, seríamos capazes de nos fazer só pelo ato de amar em si. E uma outra coisa que eu acho que é curiosíssima no mundo atual. Toda vez que eu falo isso, as pessoas assustam, porque acham que amor é que nem paixão. Uma coisa passiva, que você é atropelado por aquilo quando vê está amando. Amor é uma coisa que pode e deve ser construída. Não, amor é construção, uma decisão. Isso. É uma decisão. Que é a decisão de exercer a sua humanidade. Nascemos para isso.
Kant ele costumava dizer que só tem valor moral o amor que pode ser ordenado pela vontade. Exatamente. Ou seja, eu quero amar, então eu trabalho, eu construo esse amor. Tá? E hoje não. E, aliás, esse amor que ele é construído por um ato de vontade, ele pode ser sustentado pela vontade indefinidamente. Existe. Mesmo que você não esteja mais com o outro, ele ainda se mantém. Sim, e o Porque a certo paixão sim. é um estado alterado de consciência, é um estado de dependência. É muito. E eu acho, por exemplo, que a gente vive numa sociedade que exalta o estado de paixão como se fosse amor. Então a pessoa fala assim, coitado, ele matou porque estava desesperado de amor. Ninguém mata por amor. Não existe isso. Mata por egoísmo, por dependência, sentimento de posse. por sentimento de posse, que a paixão dá essa coisa. Eu digo que todos nós passaremos por momentos de paixão. E é bom que a gente entenda isso, porque quando a gente sai, ainda bem que a paixão dura pouco, porque senão nós seríamos muito piores do que somos. Dura aí o quê? Entre, no mínimo, 8 meses, no máximo, estourando 2 anos e meio, 3. Porque você, naquele enfoque, é um enfoque muito ruim. Primeiro que você acha que o outro é maravilhoso, né? Que se você perder aquilo, você perde a vida. Não, não perde, a gente não perde nada. Até ganha às vezes. Mas as pessoas confundem. Se você for ver as músicas, as letras de música, todas falam de uma dor de amor que é dor de paixão, né? E eu acho que as pessoas ainda não entenderam que amor é uma coisa muito, muito de decisão de um ser humano que está se exercendo como ser humano. Por exemplo, por que um casal fica junto? Não é porque eles são alma gêmea. É porque eles decidiram ficar. É uma decisão. E de preferência, decidiram ficar no nível evolutivo do relacionamento. Com respeito, com apoio, com acolhimento. E principalmente com respeito. Né? Amor é uma decisão. Da mesma maneira que felicidade é verbo, amor é verbo também. E as duas se batem muito. Acho que caminham juntas, felicidade e amor. Existe, você falou a questão da alma gêmeas. Para mim, alma gêmeas, em termos de filosofia, é uma das coisas mais mal compreendidas que tem. Assim como a ideia do amor platônico. Né? Porque se diz na Grécia que o homem ele é composto de 3 núcleos, que é o soma, que é o físico, a psique, que é o núcleo emocional e a mente prática, e o nous, que seria esse mundo de valores, esse mundo espiritual. E normalmente nós construímos afinidades de baixo para cima. Ou seja, o corpo me atrai de alguma maneira, quando muito chega ao psíquico. Eu gosto dessa comida, ele também gosta, eu gosto desse cinema, ele também gosta desse filme. E as afinidades deveriam ser construídas de cima para baixo. Com certeza. Ou seja, quando você olha para uma pessoa, um ato justo, um ato nobre, você se emociona e o outro também. Quando você olha para uma oportunidade de fazer algo pela humanidade, você vibra e o outro também. Porque quando você constrói a partir daí, até mesmo as afinidades psíquicas tendem a se prolongar, porque estão trabalhando numa mesma direção. E como diz a filosofia, até o corpo vem participar do banquete da alma. Né? É verdade. Acaba unindo os 3 mundos. Mas quando a gente... Afinidade de almas, né? Eu acho que o amor, em última instância, é afinidade de almas. E aí é aquela história que o amor é a sua própria eternidade. É a briga com o verso do Vinícius de Moraes, né? Que o amor seja infinito enquanto dure. Para a filosofia, ou ele é durável, infinito, ou não é amor. Exato, é paixão. Na realidade, o que Vinícius falava era paixão. E Vinícius era o homem da paixão, né? Isso. De vez em quando ele se apaixonava enlouquecidamente. Né? Mas isso não é amor. Deixou de ser prazeroso, acabou. Exatamente. Como se fosse um sorvete, um chocolate. Mas numa sociedade tão consumista como a nossa, se você não refletir muito, você é transformado num produto. E tal qual um produto, você vai ser substituído por outro produto. E isso não é ser humano. Isso é outra coisa. É fantástico quando você tem a possibilidade de estar com uma pessoa que você vê uma coisa belíssima, tem uma oportunidade de ter uma experiência muito especial e tem como compartilhar.
Tem uma afinidade psíquica, também compartilha aí. Tem uma atração física, também compartilha aí. Ou seja, os três mundos têm comunicação. E nem sempre você vai ter esses três mundos simultaneamente funcionando. Por exemplo, o mito do amor romântico é aquele que te propõe que você tenha sexo, apego emocional e afinidade, tudo funcionando ao mesmo tempo. Só que tem que no cérebro humano, os circuitos desses sentimentos são diversos. Então você ter os três ao mesmo tempo funcionando na mesma intensidade é impossível. Não, na mesma intensidade, com certeza não. E é impossível, inclusive, né? quando o tempo vai passando, aquilo que é mais sutil predomina sobre aquilo que é mais concreto. O próprio corpo, aí já é uma questão até biológica, né? Não tem mais as mesmas necessidades, mas você ainda mantém algum grau de comunicação nos três mundos. Mas você vai elegendo a afinidade de alma de uma forma natural. Naturalmente Exatamente. Gravitamos para aquilo que é duradouro. Exatamente. Eu acho que isso é muito bem feito, assim, a maturidade, a sabedoria, ela vai te levando um pouquinho, vai deixando o lado espiritual mais elevado, que eu acho que é um preparo para quando a gente não for mais matéria. Eu acho uma lógica preparação perfeita. Para uma transição. Eu acho uma lógica perfeita. Tem gente que fala assim, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo o tamanho, né? A gente vai diminuindo de altura. É muito interessante. Eu acho que isso tudo é um preparo para a viagem que virá. Essa ponte. Eu acho. Tem uma médica que talvez eu acredito que você conheça até melhor do que eu. Ela é falecida. Ela era uma americana que trabalhou como médica paliativista a vida inteira. Sim, sim. Doutora Elizabeth Kübler-Ross. E tem um momento numa das suas obras sobre a morte e o morrer que ela diz que da experiência profissional que ela teve lidando com doentes terminais, quando a pessoa é muito materialista, quando chega a esses últimos momentos da vida, a possibilidade dela perder a consciência é muito grande. Ou ela entra em coma, ou ela perde a razão, ou ela entra num processo não suporta, qualquer. Né? Não suporta confrontar que tudo aquilo em função do qual ela viveu, nesse momento é uma fantasia. Não faz muito sentido. Tá? E é interessante isso. Eu sempre digo que eu peço mesmo ao designer do universo, que eu chamo, né? Porque é um designer extraordinário, que eu morra lúcida. Isso com certeza. Eu peço muito isso, que ele me dê essa oportunidade, se eu merecer, claro, porque eu quero ver esse momento. Não por uma coisa mórbida, eu tenho tanta certeza da minha trajetória, comigo mesmo, não estou... que eu, por exemplo, eu tenho a sensação de que eu vou saber exatamente a direção e tenho certeza que tem muita gente boa me esperando. Tenho certeza. Com certeza é a melhor forma de morte que existe. Que Deus me permita que eu morra lúcida. Eu acho um privilégio. Toda vez, eu me deparo às vezes com perguntas muito... pessoas perderam, pessoas me encontram na rua, me falam uma palavra, eu falo assim, morreu lúcida. Primeiro, a pessoa olha assim, peraí, eu estou falando que eu perdi. Morreu. É um privilégio dado a poucos. Aí quando a pessoa olha para mim e fala, não tinha pensado sobre isso, eu achei que era melhor dopar uma pessoa para ela morrer. Falei, talvez numa doença precise ali. Mas engraçado, eu acho que eu vou morrer lúcida. Eu quero ser uma velhinha, Lúcia, que as pessoas gostem de cuidar. Sabe? Se eu precisar de cuidar, eu quero ser uma velhinha não ranzinza. Quero ser uma velhinha que as pessoas gostem de cuidar, ouvir música, sabe? Porque é muito ruim, porque você um dia será memória. Não é possível que você não queira construir boas memórias que vão ficar nos outros. É uma obrigação que você tem. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa, ou nunca vi, eu sou uma pessoa que chega num lugar e falo, qual é seu nome? Me apresento, dou bom dia, dou boa tarde. Tem gente que não responde. Mas eu não faço por eles, eu faço por mim, entendeu? No sentido de, eu gosto muito de dar um sorriso para alguém, ou dar um elogio, nunca hipócrita, real, né? Eu ontem estava fazendo o check-in no aeroporto, uma menina linda, educadíssima, eu falei assim, nossa, tá confuso aqui, ela falou, se a senhora estivesse aqui ontem aqui estava um barrão, todo mundo brigando, foram cancelados mais de 20 voos, hoje está ótimo. Eu falei, nossa, você estava assim? Ela falou, eu tento me manter, né? Mas uma menina jovem, bonita, sabe aquela coisa do sorriso? E
Eu sorri para ela, eu falei assim, gente, o sorriso dela me fez muito bem. Apesar daquela situação, por que você não dá um sorriso para alguém? Por quê? Porque tem gente que fala assim, não conheço, vou rir para uma pessoa que eu não conheço. No fim, não existe o outro, né?